16? E aí, galera, tudo bem aí? Você que está na sua casa, nos assistindo, ou muitas vezes no escritório, no local de trabalho, né? Eu já ia falar, tá aí, tá sossegado, tá tranquilo, muitas vezes está trabalhando, ou está naquele momento de folga. Seja muito bem-vindo ao MOS, um podcast cristão, um pod cristão, o estudo da Escola Sabatina. E nós temos 2 convidados hoje que nunca vieram, 2 mulheres. Hoje a gente fica honrado, fica bonito o ambiente, fica... Com certeza. Fica legal, fica bacana. E eu quero agradecer, e já falando, se você não é inscrito no canal, você já se inscreve no canal, já deixa o seu like, já deixa o seu joinha. Tem um botãozinho aí para você compartilhar também, ajudando o canal a crescer e principalmente levar o evangelho aí a todos. Quero agradecer realmente aí vocês que têm nos acompanhado, interagido, falado. Seja muito bem-vindo. E já vou passar aqui para o meu co-host, o Wellington, já apresentando o meu co-host aqui, meu companheiro, parceiro de apresentação, diretor de escola sonoplastia, vice-diretor de comunicação, também bem ativo na igreja, tá ali sempre nas classes dos jovens ali conosco, apresentador daqui do nosso canal e, enfim, 1001 utilidades, desbravador também e por aí vai. Wellington, meu amigo, é você. Faça a apresentação, faça as honras dos nossos convidados aí. Olá, pessoal, muito obrigado pela sua presença aqui. Ficamos muito felizes que você está acompanhando aqui. Se você ainda não curtiu, curte aí o nosso programa de hoje, compartilha também, envia a mensagem aí para o máximo de pessoas que você puder. E antes de eu apresentar as nossas convidadas, queria aqui apresentar o nosso Vitor. Ele faz parte também lá... Ele realmente esqueceu meu nome, mas tudo bem. Ele faz parte lá da Igreja de Paulo Prata, é professor lá da Salinha dos Jovens. Se você quer um conteúdo, uma dinâmica parecida aqui com o podcast, vai lá na Igreja de Paulo Prata, todo sábado. Ele e o Elivandro, eles estão tocando lá a Salinha dos Jovens, muito bem. Quem está indo, gosta. E se você não está indo, você está perdendo. Então vai lá no sábado, aproveitar, né, uma experiência diferenciada. Começando aqui pelas nossas convidadas. Estão um pouco nervosos, mas é normal, tá tudo certo, faz parte. Queria aqui apresentar a Sara. Ela não é daqui de Barretos. Você é de onde? Eu esqueci. Roraima. Ela veio aqui pro seu tratamento? Isso. Ela veio aqui para Barretos pro tratamento dela. Tá curada, graças a Deus. Graças a Deus. Então, lá na cidade dela, ela participa dos desbravadores, do Ministério da Mulher e dentre vários outros departamentos ali na igreja. Um membro bem ativo. Aqui, ao nosso lado, a gente tem a Lineane ali. Ela é lá do Paulo Prata também e ela é diretora de música desse ano. Ela também faz parte da equipe jovem e também ajuda em alguns outros departamentos que estiver precisando. Ajuda ali todos os departamentos. Queria que as meninas dessem um oi pro pessoal que está nos acompanhando. E fiquem tranquilas, tá tudo certo se gaguejar, porque eu também gaguejo. Eu sou gago, tem hora, a palavra não sai, mas tá tudo certo. Quero dar a boa noite a todos. Quero agradecer a vocês pelo convite, né? Minha primeira vez aqui. E sou muito grata pelo convite de vocês e que o Espírito Santo possa estar presente aqui neste momento com todos nós. Amém. Amém. Boa noite, eu queria agradecer pelo convite, primeira vez. É muito gratificante estar aqui
E eu queria dar um alô especial para o diretor jovem da minha igreja, o Juan, que Deus abençoe o ministério e os trabalhos que ele está à frente. Amém. Amém. Então aí, você recebeu um recadinho aí especial, uma bênção aí, tá? Gente, se você quiser falar como você está longe, se você quiser mandar aí mais recados, você sinta-se à vontade, tá, Sara? Fica tranquila. Quero agradecer realmente a presença de vocês, obrigado pelo tempo. A honra é totalmente nossa em tê-las aqui, em ter vocês aqui. É um ditado popular aqui do podcast. Veio a primeira vez, gostou, volta. Volta. Porque senão a gente obriga. Entendeu? Ali, por exemplo, pessoal, vou confessar, eu fiquei, desde quando a gente começou o podcast, eu já venho convidando ela. Depois eu vou explanar ela de outra coisa. Continua aí, pode. E aí, assim, já até sei. Eu já vou explanar aqui mesmo. E simplesmente, assim, ela quase que foi obrigada. Assim, eu tive que ameaçá-la, fazer algumas coisas, mas, enfim, tudo dentro da questão religiosa, cristã, entendeu? A gente tem métodos de persuasão, tipo assim, ó, se você não for, você pode perder a salvação, você vai fritar, coisas desse jeito. Brincadeiras à parte. Eu só queria falar um parênteses aqui. Ele convidou ela, mas antes, eu, como um amigo, né, eu pensando, pô, o pessoal acompanha, somos amigos. Vou chamar a minha amiga, né? Porque eu sei que ela vai. Ela apoia o projeto, ela assiste ali toda sexta o programa. Aí eu chego, e aí, Lê? Vamos lá, estudar a lição, compartilhar a palavra e tal. Aí sabe o que eu recebo? Não, na minha cara. Você acredita? Desculpa, Você acredita? A pessoa falou não na minha cara. Aí depois passa uns meses... O querido aqui, ali vai. Eu falei, o quê? Como? Ela falou, não pra mim. Mas tá tudo certo. Tá tudo certo. Nada que uma 9mm bem eu sabia bem que o Wellington ia falar isso. Tá tudo certo, tá tudo certo. O importante é que a pessoa veio, que ela sinta bem aqui. A gente tenta descontrair um pouco aqui pra amenizar até fugiu a palavra, tá vendo? Isso acontece. Pro Dramin fazer efeito mais rápido. Isso, para ficar mais relax e conseguir falar aqui. Exatamente. E Sara, realmente estou agradecido aí pela tua presença. A gente vem sendo agraciado por pessoas assim espalhadas de todo o Brasil, certo? Então, é muito enriquecedor a gente ter realmente... de Roraima, acho que é a primeira vez, né? Que a gente tem. Bom... Enfim, realmente somos gratos que você esteja aqui conosco, podendo compartilhar. Você tem cantado muito bem, uma voz muito bonita, né? Obrigada. Com certeza. Agora, todas as vezes que ela vier, pode ter certeza que ela vai Eu cantar. acho que elas estão pensando, talvez, ficar permanente, né? Ou não? Estamos pensando. Bom, brincadeiras à parte, gente. Vamos lá, senão a gente fica muito nisso aí, o que mais tem. Pessoal, antes da gente começar, eu vou pedir que, inclusive, a Sara faça oração, pedindo que o Espírito Santo esteja sobre nós, que esteja abençoando e trazendo para nós aí boas dádivas. Oremos. Pai que está nos céus, muito obrigado pelo dia de hoje, por o Senhor nos ter guiado até aqui, que o Senhor possa usar cada um que está aqui, que possamos falar sobre o Senhor. Que o Senhor nos use e é isso que eu te peço. Em nome de Jesus, amém. Amém. Iniciando a nossa lição, nós temos aí o tema da nossa lição, na nossa lição dessa semana, coalizão contra Cristo. Já pegando um pouquinho dos ganchos, se você não assistiu as outras lições, pega um pouquinho que você vai ver sobre liberdade religiosa, você vai poder compreender um pouquinho o que a gente está falando agora, sobre a questão do Estado e tudo mais. O texto-chave que a gente está em Lucas, capítulo 23, do verso 1 ao 43. Se você não tem a lição da escola sabatina, procura uma igreja adventista e é bem provável que você vai conseguir ter acesso facilitado a esse conteúdo que é maravilhoso. Não somente aí da lição dos jovens, a gente também tem a lição dos primários, das crianças e também do adulto. No caso aqui específico, a gente aborda sempre a lição dos jovens. Qual a lição contra Cristo? A gente tem as nossas tirinhas. Chegou a mostrar as tirinhas? Foi.
Aqui é o He-Man? É o He-Man? Alguém lembra desse desenho? Alguém? Desenho o animado, Wellington, né? é da época do Wellington, né? Nunca vi. Você nunca viu? vi. Sara, para com isso, Sara. Gente, a gente tem a nossa tirinha aqui e eu achei muito legal essa frase aqui. A gente estendeu um pouquinho nossa introdução, eu vou ter que ser um pouco mais sucinto na nossa abertura aqui. Aqui está falando aqui um super-herói, né? A gente usa o He-Man aqui e tal, e ele está justamente questionando, né, e falando a união, a fusão da igreja com o Estado, né? O que seria isso, né? E ele usa uma palavra que eu acho muito legal, muito engraçado, que é a palavra grande presepada. Digamos assim, não vai dar certo essa bagunça aí, não vai dar, apesar que nós temos aí estudos sobre a questão, que não é o tema de agora, sobre a questão de teocracia, e que é a próxima lição, inclusive, que você vai estar assistindo aí, depois no final a gente faz um convite a respeito dela, mas a gente tem essa fusão aí que é tipo uma presepada, né? E o mais legal falou e deu linha, deu marcha. A crucificação, ela ocorreu. Aí eu fiz um complemento dentro disso, justamente já abordando essa tirinha aqui, mas eu não vou me estender muito. O Wellington, quando ele vê as minhas escritas aqui, minha introdução, ele fala, caraca, ele conseguiu escrever mais do que está escrito na lição. Mas tudo bem, é só a minha letra que é grande. Mas é o seguinte, a crucificação se deu justamente por causa de uma situação na utilização de parte pelo Estado, né? A gente vê que isso é uma realidade, uma coisa muito, cara, que a gente vê que ele não deu certo, né? O sistema religioso utilizando-se de um sistema político religioso que na época de Jesus era muito forte, é uma realidade contemporânea também, e a gente tem como revelação e profecia que isso vai permanecer até a volta de Cristo, não tem jeito. Então a gente tem assim sempre o Estado meio que se acovardando, querendo se moldar naquilo que o sistema abriga, né? Aquilo que muitas vezes o sistema abriga, deixando muitas vezes de lado ou distorcendo completamente a própria lei de Deus. Então a gente tem isso, por isso que nosso herói aqui, o He-Man, fala que é uma tremenda presepada, né? Na época, os fariseus eles não poderiam condenar ninguém à morte, então ele se utilizou justamente do sistema aí político, né? Do parte do Estado. E o povo de Israel, os fariseus ali tudo. Bom, eu vou fazer essa breve introdução e já vou passar para o nosso tema de domingo aqui, que aí já é o Wellington que vai estar fazendo. Pode ser, Wellington? Bora. Gente, se alguém quiser falar alguma coisa da introdução, fica à vontade, mas se não, a gente já vai para domingo mesmo. Podemos ir lá para... Podemos? Então é contigo. Bom, aqui na parte de domingo vem com o título Incoerências e Contradições. Se você não assistiu a lição 5, assiste aí, para você entender um pouquinho do que fala também a lição 6. Mas aqui dá um pouco de continuidade do que falou na parte de domingo da lição 5, que veio citando sobre o Martinho Lutero. E aqui discorreu um pouco mais sobre a parte histórica ali, né? A parte que ele já estava em outro país, que ele estava fugindo, né? E aqui veio citando novamente de que ele vislumbrou, porque ele vivia ele estava numa realidade que a Igreja Católica ela comandava ali a situação religiosa e política. Então ele quis sair disso porque ele viu de que pelas ideias dele, ele viu que ele seria perseguido, possivelmente preso ou morto. Então ele quis fugir o mais longe possível. Mas com isso ele começou a ter uma realidade de vida ali, as pessoas colocando essa responsabilidade em cima dele, por ele ter criado ali, né, o que a própria lição cita, o luteranismo, que foi uma ramificação também da reforma protestante, que em determinado momento ele seria o que, vamos colocar assim, o líder ali religioso do movimento que ele tinha criado.
E com isso, pelo pecado, né, o ser humano, ele não dê poder a pessoas que não sabem gerir ou têm alguma inclinação para algo. E ele foi essa pessoa que tinha poder, ele teve o poder e talvez ele já tinha uma inclinação para não ser uma pessoa que soubesse gerir essa liderança da melhor forma. E com isso, um grupo que foi sendo formado ali também em paralelo ao dele, que foi os anabatistas, que a lição cita, ele começou a ver uma ameaça com esse grupo, e começou a perseguir. Então, o que a gente tinha visto na lição 5, aqui ela reforça novamente de que quem era o perseguido se tornou o perseguidor. Então, ele que estava sendo perseguido, que ele fugiu do ambiente onde ele estava, da cidade onde ele estava, foi para outro lugar, criou ali um grupo, com o surgimento de outro, ele começou a perseguir esse outro grupo por conta de uma ameaça que ele sentiu de que, mais para frente, né, a gente vai ver quem eram eles, mas eles tinham ensinamento, eles tinham métodos diferentes do luteranismo. Então, eles seguiam, vamos colocar assim, mais à risca o que a Bíblia falava, diferentemente do grupo que ele tinha criado. Então, isso ele se sentiu incomodado, né? E com isso ele começou a perseguir esse grupo. Ele também prendeu alguns, mataram outros. Então, ele, vamos por assim, ele exterminou uma religião por conta que ele estava se sentindo ameaçado. Acho que é isso a parte de domingo. Muito bom. Então, a gente vê aí que a questão da incoerência, na verdade, é faça o que eu falo e não o que eu vivo? Faça o que eu falo, não faça o que eu faço. Acho que não. Vixe. Porque Tostines vem demais porque... No sentido de que eu quero que você faça isso, se você não fizer, você vai morrer. Entendi, é isso aí. Basicamente isso, eu acho. Basicamente é isso, exatamente. Meus amigos, antes da gente partir para a segunda-feira, que vai ser ali que ela vai falar, eu quero apresentar aí as nossas canequinhas, ó, pela primeira vez, novinha, ó, nossas canecas novas. Ficou muito legal. A gente tá crescendo, é que vocês... Evoluindo. Tem bastante coisa aqui, o estúdio vem crescendo aos pouquinhos, né? O nosso canal aí vem sendo abençoado, Deus vem mantendo. Ai, tá ficando, ó. Temos assim, passa para os convidados ali que a representação tá melhor ali, ó. Mas é isso aí. Gente, já vamos para segunda-feira e aí o microfone aí deixa à vontade, livre. Você tem até meia-noite, se você quiser ficar falando. Fique à vontade. A gente não quer ir embora, a gente não quer fazer. Então, assim, a gente gosta de estar aqui, gostamos de estar com vocês aí também, que estamos assistindo. Liz, segunda-feira é contigo. Realmente, uma missão muito boa, né? E dá vontade de falar muito mais, né? E a parte de segunda-feira nós vamos estar falando Igreja e Estado. Nós vamos voltar lá no Novo Testamento, quando Jesus esteve aqui na Terra. E nós vamos entender também o porquê que Cristo foi crucificado. O porquê deles fazer isso com ele. E, infelizmente, lá tinham muitos inimigos de Jesus. Os próprios judeus eram inimigos de Jesus. Porque onde Jesus passava, por onde ele ia, as pessoas seguiam ele, né? Porque ele pregava, ele curava. Então, nesse sentido, aí os judeus começaram a ter, vamos dizer, inveja, né, de Jesus. Então, eles não estavam gostando disso. Então, eles queriam, de alguma forma, julgar Jesus. De alguma forma, eles queriam acusar Jesus, né? E aí eles apresentaram 3 acusações, né? O primeiro, que ele havia desviado a nação. O segundo, proibido seus seguidores de pagar impostos a Roma. E a terceira afirmação era que ele falou que ele era Cristo, o Rei.
E aí nós sabemos, né, que as duas primeiras acusações eram falsas, porque em nenhum momento Jesus proibiu, né, os seguidores dele de pagar os impostos, e em nenhum momento também ele desviou a nação, né? Só que a terceira acusação era verdadeira. É verdadeira, né? Porque Jesus realmente ele é o rei de toda essa nação aqui que nós estamos, né? E com isso, né, eles queriam acusar com falsas palavras, né, para que Jesus fosse julgado. E quem que eles procuraram, apesar que eles não tinham o direito de condenar Jesus, né? Então, o que eles fizeram? Eles procuraram Pilatos, né? Eles foram atrás de Pilatos, e Pilatos ele era o governador, né? Governador que presidia a Judéia. E em nenhum momento Pilatos viu maldade em Jesus. Ele não queria participar, ele não queria Ele não queria condenar Jesus. Teve até um momento que ele queria passar essa responsabilidade para outra pessoa, só que, infelizmente, era ele que tinha que decidir. E, ao mesmo tempo, aquela multidão, aquelas pessoas estavam insistindo com Pilatos, né? E eles chegaram a ameaçar também Pilatos. Aqui na lição fala, né, que os judeus ameaçaram também Pilatos. Então, eles insistiram de uma forma com que Pilatos ele ficou num beco sem saída, né? Ele sabia que eles estavam errados, Jesus era inocente, e, ao mesmo tempo, ele não queria perder a posição dele como governador. Então, ele ficou assim, numa decisão muito difícil, né? Só que, infelizmente, né, Pilatos ele acabou indo para o lado daquele povo. Seguiu a multidão. Ele serviu, né, a multidão. E foi aí que Jesus foi condenado. Por isso que a voz do povo não é a voz de Deus, né? A gente tem esse ditado aí, a voz do povo é a voz de Deus. Não, foi a voz do povo que crucificou. Então, mas ali, vamos lá, pode ir. E como você falou aí, né, aqui também na lição fala, em poucas palavras, Pilatos concordou em fazer do Estado o braço perseguidor do povo religioso quando consentiu na execução de Cristo, né? E a união dessas duas áreas garantiu a sentença de morte do nosso Senhor. E sabemos que vai chegar esse tempo de novo, de unir a igreja com o Estado. A gente vê já, né, um revolista ali mais sucinto, né, mais calmo, não igual na época, mas já acontece. Na verdade, acho que nunca deixou de existir, enfraqueceu, né? Teve um enfraquecimento, inclusive, está em Apocalipse que haveria de perder a força, depois esse poder voltaria, né, que é como ali citou, muito bem explanado a nossa segunda-feira, que é exatamente a presepada, né? O Pilatos, a gente tem a sensação dele ter realmente sido inocente, mas ele deveria, como todos nós, talvez vai chegar um momento em que ele teve a escolha. Inclusive, nós não temos a questão de julgamento, porque nós também teremos que fazer a escolha. Vai chegar um momento em que essa coalizão igreja-estado, com a volta do poder ao talvez regime, provavelmente, né, bem lúcido isso, ao regime papal, isso vai ser devolvido e realmente aonde vai ver as distorções, a perseguição justamente quanto ao quarto mandamento, que é um dos mandamentos aí que arremete à criação, e a gente vê tudo isso. Então a gente viu aí várias coisas. Li, você tem alguma coisa para concluir? A gente acabou interagindo, mas se você estiver fazendo a conclusão, pode ir. Eu só tenho algumas perguntas para fazer, só que não precisam responder, tá bom? Nossa. Isso é para ficar para nós mesmos, para a gente refletir, tá? E nós, como cristãos, será que estamos preparados para esse momento? Será que a gente tem buscado a Deus?
Assim como Jesus nos ama e se entregou para morrer em nosso lugar, será que estamos preparados para nos entregar por amor a Jesus também, assim como Ele fez por nós? Nós temos Deus como centro de todas as coisas? Então, assim, são algumas perguntas, né, que não precisam responder, mas que a gente possa refletir através disso. Muito legal. Você na sua casa aí também, olha, pega essas perguntas. São perguntas que a gente realmente tem que refletir. Muito legal ali, bacana. Cada um aí na sua casa, reflita sobre essas perguntas que ele fez. E são perguntas realmente pontuais, né, que podem fazer aí a grande divisão de todas as coisas, de todas as situações. Sara, você quer falar alguma coisa de segunda-feira? A gente já pode entrar na... Eu quero. Você quer? Eu vi. Quero. Eu vi que você estava ali com o microfone, gente. Eu vou. Tô ansiosa. Tô ansiosa. Então, por favor, nos ajude aí a segunda-feira e depois, se você quiser já entrando na nossa terça-feira, você já fique à vontade. Tá? Mas pode, nos ajude aí quanto a segunda. Não, você falou segunda. Sim, estou aqui para preparar. Eu queria salientar a parte que, se fôssemos Pilatos, a gente faria a mesma coisa que ele? Sim. Por exemplo, eu tenho um cargo muito grande numa empresa e querem que eu demita uma pessoa que é muito boa para todo mundo. Fala assim, eu vou demitir ela, eu vou dar meu cargo para as pessoas e sair daqui. Tem que pensar no dinheiro, como é que eu vou viver? Então eu vou expulsar a pessoa daqui. Exatamente. Então, assim, a ideia, inclusive, Sara, é justamente esse ponto que você pegou. Nós não temos condições de fazer um julgamento. Nós sabemos que ele fez uma péssima escolha. Agora, o que cabe a nós é realmente pedir que o Espírito Santo nos ajude para que a gente realmente tenha sempre a convicção e o posicionamento correto. Então, bem isso que você falou. Se você tiver mais alguma coisa, senão a gente já vai para terça-feira, que é você aí contigo mesmo. Vamos começar. Então, vamos lá. O título é O Padrão que Persiste. E eu queria mostrar aqui rapidinho o rascunho que eu fiz com a ajuda do meu amigo Vasco Jones, da igreja que eu frequento lá em Boa Vista, Roraima. Muito obrigado, Vasco. E começando aqui sobre a parte que Jesus nos advertiu em Mateus, que seríamos perseguidos, assim como eles foram. E vai passando para Atos, que fala que Paulo foi um grande exemplo de como vamos ser perseguidos. E nessa parte que eu gostei bastante em Apocalipse, que se eu pudesse eu estudaria a semana toda, fala sobre a meretriz sentada numa besta. O que podemos pensar sobre isso? Eu vi num blog, no estudo adventista, claro, que a meretriz seria a igreja montada na besta, que seria o Estado. Então, assim, não seria o contrário. A meretriz que monta na besta. Então, a igreja que manda no Estado. O Estado pode ter um grande poder, mas a igreja que vai mandar em tudo. E ela pode esconder essa liderança dela com pequenas leis assim que mostram que o Estado vai mandar. Mas não é o Estado que manda, é ela. E aqui um textinho importante que eu queria ler. O Apocalipse transmite advertências simbólicas de que o maior poder perseguidor da história do mundo será uma entidade que mistura igreja e Estado, ou seja, Satanás. Então, Satanás está... Ele que manda em tudo. Então, temos que pensar bem sobre se, por acaso, tiver uma lei que fala vocês vão guardar o domingo porque está muito difícil, vamos cortar custos, vamos parar de trabalhar no sábado, no domingo. A gente vai ter que seguir. E o que acontece com o adventista? Ele vai ter que seguir? Temos que ser sábios, temos que orar e vigiar. Um comentário? Não, pode continuar, depois a gente... Mas só fazendo esse adendo seu aí,
A questão da obrigatoriedade da mudança, pessoal, a Sara acabou trazendo realmente uma coisa que, inclusive, acho que a gente tem alguns estudos a respeito disso. Pode parecer que saiu um pouquinho pelo contrário. Apocalipse realmente é o que sustenta, inclusive, esse tema que a gente tem aqui de terça-feira, um padrão que consiste. É por isso que a Sara está trazendo aí o livro de Apocalipse para dentro, né? A gente viu que dentro daqui a gente fala de Atos, Mateus, mas a profecia, a revelação, ela está justamente aonde a Sara pegou. Mas, Sara, pode ir, vamos lá. E aqui na lição de terça-feira, lá embaixo, azulzinho, fala assim: observe, o Estado não controlará a igreja controlará o Estado. Então, sabemos que a igreja é que manda, sempre mandou, e sempre vai mandar até o fim dos tempos. E aqui fala assim: para entender a besta, observe a meretriz. Ou seja, para entender o Estado, observe a igreja. A igreja que é aquele negocinho que coisa o manequim. Ela que manda em tudo. Exatamente. No princípio, a igreja, na época de Roma, teve aquela, né, inclusive a falsa conversão de Constantino, né, aquele negócio, aquela fusão, aonde teve, e a gente sabe que a igreja ela tinha um papel proeminente, um papel gigantesco sobre leis, impostos e todas as coisas. Então, realmente, se a gente observar a igreja, e em Apocalipse diz que esse poder enfraqueceu, por um período ele se enfraqueceria, mas que depois voltaria. Se a gente perceber, pode verificar que é tão contemporâneo, é tão verdadeiro hoje, que a gente já está vendo sinais de uma ascensão justamente da formação de opinião da igreja cada vez mais forte, né? Da igreja aí que tem essa questão. Quando a gente fala igreja, pessoal, a gente realmente está dentro daquela igreja papal, Roma, trazendo tudo, felizmente ou infelizmente, é algo que nós temos que trazer como história, né? Inclusive, convido aí aos irmãos que estão em suas casas, se tiver a oportunidade, de ler o livro Grande Conflito, fala muito sobre isso, né? Tem uma clareza muito grande. É um livro que a Igreja Adventista, inclusive, faz missões, entrega de forma gratuita. Procura uma Igreja Adventista e você vai ganhar um livro desse, provavelmente. É um livro aqui ele está condensado, essa versão aqui, mas não perdeu o seu conteúdo. E fala muito disso que a Sara comentou, do que a gente está comentando aqui agora, que é a observância justamente de como a igreja, né? A gente quer, como é que vai ser nos finais dos tempos. Observe a igreja, a observância da igreja, a gente acaba tendo uma noção de qual são o caminho e qual até, ainda bem que Deus ele é maravilhoso e nos deu a oportunidade de estudar o livro de Daniel e de Apocalipse, onde a gente tem essa fusão, essa junção aí das profecias. Sara, por favor. Aqui fala sobre a igreja corrompida mencionada no Apocalipse, que seria a meretriz. Apocalipse é um livro muito complicado de entender por ter muitos símbolos. Então, muitas pessoas poderiam trocar os significados com a mulher pura. Sim, tem a meretriz, que seria a igreja corrompida, e a mulher pura, que seria a igreja verdadeira. Então, não podemos nos... Muito bem lembrado, isso mesmo. Só isso. Sara, você anotou um monte de coisa aí. Anotei. Vasco, agradeço você aí, Vasco, que ajudou aqui, que contribuiu. Ficou muito legal. Tá viu que capricho, que a mulher é diferente mesmo. Sara, tá tudo certo? Tudo. Quer falar alguma coisa? Tranquilo? Tá bom? Já vou passar quarta-feira aí, pode chegar. Vamos embora. Antes de eu falar aqui de quarta, eu queria pegar o desenho da Sara para mostrar pro pessoal aqui. Se porventura você não conseguiu ver certinho, olha o desenho. Tá certo? Tira um print aí da tela se você quiser. Aproveita e desenha. e copia.
Isso. Aqui na parte quarta, ela vem começando com algumas perguntas um pouco parecidas com o que a Ali falou. Mas aqui o assunto central é da gente tomar cuidado. Já havia sido citado isso na lição 5, então se você ainda não assistiu, assiste aí. Sobre o nosso posicionamento às coisas mundanas. Como a gente se posiciona nas coisas que estão acontecendo hoje, de ser muito fervoroso. Principalmente aqui a própria lição ela cita, ela é bem clara, sobre questões políticas. Ela citou aqui sobre as questões das eleições. A gente viu as últimas eleições como que foi um caos. Um falando, você tem que apoiar fulano. Não, você tem que apoiar ciclano. E ficou nessa, até dentro da igreja. Tinha irmãos que debatiam sobre coisas políticas, coisas mundanas dentro da igreja. Então isso, você cria um clima, um ambiente pesado. Você faz com que, só porque a pessoa não concorda com a sua opinião política, que deveria ser algo individual seu, algo seu, você tem que cumprir o seu direito de cidadão. Mas você não precisa ficar espalhando, postando em rede social, falando que apoia o ciclano, postando vídeo, isso e aquilo. Cara, é uma questão sua, você guarda para você e tá tudo certo. Mas você não precisa criar todo um contexto, um clima desconfortável só porque você apoia, ou você tem que mostrar para as outras pessoas de que as outras pessoas têm que concordar com você. Então você criando todo esse clima dentro de você, dentro da igreja, faz com que a igreja fique uma igreja fria. Você, em vez de estar falando do amor de Deus, pregando o evangelho, falando para as outras pessoas quão Deus é bom, você está falando de vota nesse aqui porque esse aqui é confiável. Você está falando sério de que você tem que confiar no ser humano? A história do mundo não é a maior prova de que confiar em determinado ser humano não 100% não é válido. Então a gente tem que sempre tomar esse cuidado na questão política, principalmente porque foi a lição cita, mas sobre alguns outros assuntos também que a gente tenta trazer para dentro da igreja, tomar um pouco de cuidado, porque isso não é que Cristo talvez ficaria feliz, né, em estar vendo. E aqui, na nossa rede semântica, a gente tem a palavra aqui, união. Eu queria que aqui cada um citasse uma palavrinha que lembra de união. Bom, eu coloquei aqui força. Coloquei muitas, mas vou falar casamento, que é uma união assim que Deus abençoa. Eu vou falar dentro do contexto do Estado aqui, né? Eu fiz uma separação aqui de... quando eu falo, me lembro da palavra união, eu me lembro de dois contextos. Ou união Estado, né, política, essas coisas, ou união de unir a outra pessoa, né, o que a Bíblia mostra. Então eu fiz aqui duas coluninhas. Então eu vou falar uma de cada só. Da coluna do lado bom, vou pôr assim, eu pus compaixão, e do lado ruim eu pus mentira. Então é isso. Legal, pessoal, muito bom essa lição, muito gostosa. A gente fica muito atento, a gente cada vez mais fica próximo aí do nosso Cristo, porque a gente vê que o cuidado dele é impressionante com a gente, com o seu povo, e é muito gostoso entender a palavra de Deus, e é exatamente isso que a gente quer que vocês estejam recebendo aí, aonde quer que você esteja vendo esse vídeo. E se você tiver alguma pergunta, alguma coisa, escreva para nós ali, a gente tem um prazer
imenso de responder. Pode ter certeza que muita gente não sabe de tudo, mas a gente procura conhecer, pesquisar e trazer a melhor informação aí para vocês. Vou passar já para quinta-feira, os nossos convidados. Aí, quem quer começar, quem não quer, como é que fica, eu decido. Eu vou deixar vocês à vontade. Quem quiser começar, pode ir. Pode já falar de quinta-feira aí para nós. Bom, eu posso começar. O tema é de perseguidor a perseguido. Com o tema, a gente já imagina, já pode imaginar de quem a gente vai citar aqui nessa lição, né? Que foi Saulo. Saulo, ele foi perseguidor. Antes dele se converter, né? Ele perseguia os cristãos. Ele viajava, ele ia para longe para perseguir, para maltratar, para matar os cristãos. E quando ele estava indo lá para Damasco, né, Jesus ele confrontou ele pela primeira vez. Que ele foi e falou assim, deixa eu procurar aqui, Saulo, por que você me persegue? Né? Eu sou Jesus a quem você persegue. E foi aí que Saulo, né, na verdade, antes da conversão dele, né, ele parou para pensar, poxa, o que eu estou fazendo? Né? E ele se entregou, a partir daí, ele se entregou verdadeiramente a Cristo e ele deixou Deus trabalhar na vida dele, que foi aí que ele foi convertido. E aí ele passou a se chamar como Paulo. Né? Então, nessa lição aqui mostra, se a gente se entregar verdadeiramente a Cristo, deixar Deus trabalhar em nossas vidas, Ele é capaz de mudar a nossa vida, né? Quando eu estudei pela primeira vez, eu tentei me lembrar da história de Saulo. E eu lembrei de quando eu ouvi A Minha Vida é uma Viagem, que por acaso é uma música que fala sobre isso, que Saulo estava indo para Damasco. Veio uma luz forte, ele caiu do cavalo e perdeu a visão temporariamente. E Deus falou, Saulo, Saulo, por que me persegue? E eu achei essa história muito legal, porque Saulo era uma pessoa muito bruta. Não estava nem aí se a pessoa era boa, assim, ela ajudava os outros. Se era cristão, matava. Podemos ver que a conversão dele foi de água por vinho, porque ele foi um pregador maravilhoso. E isso mostra a diferença que Deus fez na vida dele. E devemos ser como Paulo, zeloso, autêntico e pregar até o fim. Amém. Sara, ele era inteligentíssimo, muito instruído. Saulo além de ser uma pessoa perseguidor ferrenho ali, para a gente poder entender um pouquinho o poder da conversão que vocês citaram, digamos assim, aquele amiguinho, aquela pessoa que a gente, ou a pessoa que a gente ama, algum familiar que a gente fala que nunca vai se converter, era Saulo. Na época ali, você olhava para o cara e falava assim, esse cara só vai matar pessoas. Ele era do alto escalão, ele tinha um conhecimento profundo sobre o Alcorão, sobre as coisas ali. Ele não era, como você citou ali, ele era uma pessoa inteligente, ferrenha ali de coisa. Outra observação, depois eu deixo vocês concluir, aí a gente já entra na parte de sexta, é que, engraçado, vocês repararam que é o seguinte, quando Jesus se depara com Saulo, ele fala, na passagem, né, por que me persegues, né? Mas Saulo estava perseguindo quem? Os cristãos. Então a gente entende aqui que Jesus, por que Jesus falou que estava perseguindo ele? Porque Jesus é o cabeça, ele não estava perseguindo a igreja, no caso, as pessoas, os cristãos, então Jesus fala. Então aqui a gente tem uma outra relação que já fala que Cristo é aqui que, inclusive, a gente tem um entendimento de Cristo é o cabeça da igreja, que ele cita, né? Então ele fala, olha, você está me perseguindo por quê? O Saulo podia ter falado assim, nem te conheço, eu não estou perseguindo você não, estou perseguindo não. Porque quando persegue a igreja verdadeira, persegue Cristo. Por isso que nós devemos nos sentir honrados
quando somos perseguidos. Porque quem não é perseguido nesse mundo é aquele negócio, né? Se está tudo muito bem, nesse mundo caído, de caos, se está tudo certinho. Né? Igual a criança. Você não escuta nada. Nada, vai ver. Alguma coisa tá acontecendo. Vai ver o que está acontecendo, porque o trem está quebrando. Porque assim, então a gente tem que ter essa observância. Bom, se vocês tiverem uma conclusão sobre quinta-feira, e depois a gente já vai encerrando aqui para a nossa sexta. Pode, se tiver... Eu tenho um comentário, que Saulo era inteligente mesmo. Ele perseguia, mas sabia por que estava perseguindo. Tanto que ele foi um pregador maravilhoso, sabia de muita coisa. Podemos associar com Satanás. Satanás, ele persegue Deus, mas ele conhece a Bíblia, sabe? Leu toda a Bíblia. Então, temos que nos aprofundar mais no estudo da Bíblia, para que assim possamos ser que nem Jesus na tentação que Satanás fez a ele. Muito bem pontuado. Li? Não, é isso Tranquilo? mesmo, tranquilo. Satanás, ele não só conhece a Bíblia, como ele usa a Bíblia contra nós. Inclusive, a queda do ser humano no Éden, Satanás usou a palavra de Deus, é aquele negócio, 99% de verdade e 1% de mentira, é mentira. Não é porque tem 99% de verdade numa frase e 1% só de mentira. Então, Satanás é muito astuto, ele conhece realmente muito bem pontuado. A gente vai entrar aqui já no sexta-feira. Estamos chegando um pouquinho já dentro do nosso encerramento, para o nosso último dia. Nem vai falar, não vai ter. Tem que ter o... Mas, enfim, nossa sexta-feira, odiado e rejeitado. Eu vou falar aqui, eu sei que talvez a gente não tenha combinado, mas eu gostaria que todos nós aqui fizéssemos uma breve colocação. Então, eu vou falar aqui, depois o Alitim já, se quiser fazer algum apontamento, faz apontamento e depois a gente já vai para o encerramento. Então, assim, odiado e rejeitado, né? A lição que a gente tem aqui, vamos pegar todo um contexto, fazendo o nosso resumão aqui, e eu vou usar exatamente isso que a gente falou aqui por último um pouquinho, que é a respeito de Satanás, irá atacar os seguidores de Cristo até o último minuto, até o fim. Não adianta. Aqueles que perseverar receberá a coroa da vida. Então há um grande conflito, não adianta, entre o bem e o mal, e sempre haverá um conflito entre o certo e o errado. Os poderes desse mundo religioso se fundirão com o político, aonde o sistema, o Estado, a máquina dará novamente poderes realmente ao clero religioso, que a gente pode considerar uma teocracia, só que infelizmente regida por mãos humanas. E se a gente pegar também na estátua de Nabucodonosor, os pés, era aquela fusão que não haverá mais, a gente está ali recebendo, esperando a pedra que vai destruir a estátua inteira e vir o governo de Cristo, assunto para um outro momento também, que a gente pretende trazer bastante conteúdo para você aqui estudar. Então, eu vou pegar assim, odiado e rejeitado, que nós possamos ter a alegria no descontentamento. Digamos assim, que a gente realmente consiga enxergar que Deus derrama sobre nós aí a fé suficiente para que a gente possa ver com clareza e esperança que a nossa rejeição, muitas vezes, que eu acredito que todos nós temos esse tipo de coisa, tenho certeza que ao professar a nossa fé, a gente acaba sendo rejeitado por pessoas que muitas vezes deveriam nos amar ou não, e a gente acaba e sentir prazer, né? Eu senti prazer em ser, digamos assim, quando a gente fala odiado, porque infelizmente o mundo odiou a Cristo primeiro, e não adianta, aqueles que seguem a Cristo serão odiados. O Alitim quer... Vamos lá. Aqui eu só queria apontar uma coisa que a lição citou sobre, pegando o gancho do que a lei falou sobre Pilatos, aqui ela deu uma ênfase de Pilatos, ele fez a escolha dele, ele decidiu condenar Cristo, mesmo que talvez no coração dele ele não quisesse aquilo, mas ele fez, ele escolheu
O que importa foi o que ele fez. Ah, eu não acreditava nisso. Mas o que vai contar é o que você fez. E aqui depois ela cita de que mesmo quando ele fez isso, logo depois ele foi, vamos colocar assim, demitido do cargo dele. Então, o que valeu ele ter feito essa atitude, essa escolha de ter crucificado alguém que dentro do coração dele ele sabia de que ele não merecia aquilo, e depois de alguns dias ali ele foi expulso do cargo dele. Então, fazendo também um gancho do que a Sara falou, o que adianta a gente estar vivendo ali na nossa correria, fazendo as nossas coisas, mas não se lembrar do motivo que a gente está aqui. Em cada momento ali, no nosso trabalho, nos nossos estudos, até mesmo dentro da igreja, surgiu uma oportunidade de conversar sobre Deus, de conversar sobre Cristo, falar da Bíblia, e não ficar falando de outras coisas vãs, sem sentido. Porque se você está num ambiente de empresa, você vai lá e demite, né, como a Sara comentou, demite alguém que não merecia aquilo, talvez uns dias depois você pode ser a pessoa que vai ser demitida. Então, o que valeu você demitir alguém bom ali para o ambiente, sendo que depois você também já não vai estar naquele ambiente mais. Então, talvez também se colocar um pouco no lugar do outro, amar mais o próximo, né? Então, acho que a gente ter esse cuidado com nós mesmos, ouvir o Espírito Santo, porque essa voz de Pilatos, esse incômodo que ele teve, com certeza foi o Espírito Santo. A gente aqui acredita nisso, e foi o Espírito Santo. Ele incomodou ele, falou, cara, não faz isso, vai dar ruim para você. E deu ruim. Então, se a gente passar a escutar mais a voz do Espírito Santo, que é o que o mundo fala, né, de a vozinha da consciência, mas é o Espírito Santo. Se você ainda tem essa sensação de quando você vai fazer determinada coisa, pô, será que eu estou fazendo certo? Fique alegre, irmão, porque o Espírito Santo ainda habita em você. A partir do momento que você não escutar mais isso, não sentir mais nada, aí que está o problema, porque o Espírito Santo não habita mais em você. Então, de tomar esse cuidado, né? E só citar aqui algo que a lição colocou, há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Então, é isso. Eu queria falar sobre a parte que Deus poderia ter destruído Satanás. Eu gosto muito dessa história porque muitas pessoas que não acreditam, não querem acreditar, fazem a seguinte pergunta: se Deus é tão poderoso, por que ele não destruiu Satanás? Ele tem o poder realmente, mas pensamos assim, Satanás, ele começou a fofoca de que Deus era tirano, ele era ruim e que todos ali tinham que servir a ele, somente a ele, por medo de, se não servisse, ele ia matar. E chegou a Deus. Então ele pensou, se eu matar Satanás, vai ser a mesma coisa. Eu vou ser o que ele falou. Então, assim, Deus quer que sirvamos a ele por amor e não por medo. Então, temos que pensar assim, se Deus quer que a gente sirva ele por amor, a gente tem que espalhar o amor também. E só. Amém, amém, Sara, é isso aí. Deus, ele quer, ele entrou nessa batalha com o caráter dele, né? Ele não entrou com o seu poder. Li, faz a conclusão, a gente já encerra. Então, aproveitando o que você disse, né? Assim como Jesus foi odiado, como Jesus foi rejeitado, nós também vamos ser, né? E que nós possamos, né,
por amor a Cristo também, buscar mais e mais a palavra de Deus, pregar mais o Evangelho para as pessoas que ainda não conhecem a Deus, né? E que nós possamos ter mais fé, ter fé e aceitar o Espírito Santo agir em nossas vidas. E é isso. Amém. Infelizmente, a nossa lição acabou. Infelizmente. Vai falar, ó, os meninos. Infelizmente acabou. Quero agradecer aí já. Vou pedir que ali faça a oração de encerramento e depois o Elitinho já faz o fechamento, o encerramento total, na verdade. Você ora por nós ali. Vamos lá? Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, queremos agradecer ao Senhor por este privilégio, Senhor, de estarmos aqui unidos e recapitularmos a Tua lição, Senhor. Foi uma lição maravilhosa, onde aprendemos mais e mais sobre a Tua palavra. E estamos aqui, Senhor, para agradecer por tudo que o Senhor fez e faz ainda por nós, Senhor. Assim como o Senhor se entregou na cruz para morrer em nosso lugar, que nós também possamos, Senhor, verdadeiramente entregarmos a Ti, Senhor. Queremos pedir também que abençoe a nossa noite, esteja com todos nós, esteja com todos os ouvintes também, Senhor. Tudo isso entregamos em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. 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 Bom, muito obrigado pela sua presença aqui. A gente já encerrou mais um podcast. Fico feliz com a sua presença. Muito obrigado. Você que comentou aí também. Se você quer ver o que a gente já postou, entra aí no nosso canal. A gente também tem uma playlist. Maratona aí o final de semana inteira e assiste a playlist que a gente tem pronta já. A nossa próxima lição é a lição 7. Entenda a teocracia. Se você quer saber um pouco do que é teocracia, o que é essa palavra, fica aqui ligado com a gente no próximo programa para você entender um pouco mais do que vai falar essa lição. Aproveita, curte aí, compartilha, envia esse programa para o mais de pessoas possível, que com certeza vai ser muito enriquecedor para as outras pessoas. Espero você aqui na lição 7 para você entender um pouco mais sobre essa lição. Até mais. Tchau.